passou pelo meu coração, está trazendo para os irmãos, amém? Vou estar lendo, aleluia, Isaías 53 até o verso 6, diz assim, vou ler na minha tradução. Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver nós, nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era nosso sofrimento que ele estava carregando, era nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo ferimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que se havia perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos, amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai amado, bendito, eis aí a tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor venha falar com os irmãos conforme a tua vontade e o teu querer, aquilo, Pai, que cada um precisa ouvir, o alimento vivo que desce do céu, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale poderosamente, ó Deus, através da tua palavra, Senhor, de forma, Senhor, Pai, como diz, que a tua palavra, quando é lançada, ela não volta vazia, que ela venha agir, Pai, conforme aquilo que esperamos, e que o Senhor seja a tua vontade, em nome de Jesus, amém? As palmas louvam o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Irmãos, durante o dia todo, confesso que nós temos que meditar na palavra o dia todo. Em todo o tempo nós temos que estar ali conversando com o Senhor, pedindo: Senhor, fala comigo, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, Senhor, me dá a direção, Senhor, o que eu faço agora, ali unja meus olhos, unja minha cabeça, me ajuda, Senhor, porque os dias têm sido maus. Nós temos visto tantas coisas aí que têm tentado destruir a obra de Deus. Quantas pessoas estão sendo alvejadas por pessoas de má índole, pessoas que não querem aceitar a palavra de Deus, ou que já está perdido de tal forma que você vê tanta maldade com relação às coisas de Deus. Homens que destroem a Bíblia, que fazem coisas horríveis com a palavra, homens que querem bater de frente, vou falar assim dessa forma, com aquele que está fazendo a obra dentro do ônibus, dentro do trem, ou até mesmo em praça pública. Conforme a gente vai percebendo que há muitas pessoas que parece que já não existe o amor de Deus nele, de tal maneira que para ele parece que qualquer bagunça é festa, e as coisas que são verdadeiras é mentira. Como que se ele já colocou na cabeça dele que isso tudo é um conto de fábula, a qual não vai trazer resultado nenhum. Mas para nós que cremos, aleluia, na palavra do Senhor, sabemos que a palavra é a salvação, que a palavra é a vida, que a palavra, aleluia, é o que vai nos levar para morar com Deus naquele grande lugar, a qual já está preparado para nós a cidade celestial. Aleluia. E Deus, aleluia, me permitiu aqui trazer esta palavra para trazer algumas coisas bem simples. Quando eu falei com Deus assim: Senhor, se eu for trazer a
palavra, o que eu falo? E veio no meu coração, fala de mim. Fala de mim. Aí eu estava assim pensando assim, que é bem interessante, né? Tem tanta gente aí que fala mal dos outros, né? E Deus, ele é o único que quer que você fala dele. E as pessoas falam, mas é assim, é algo desse tipo que eu quero trazer para os irmãos. Que nós falamos de todo mundo, mas não falamos de quem é mais importante, que é o nosso Senhor e Salvador. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós temos que pregar a palavra do Senhor, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E Deus, ele está assim, ó, olha, não precisa falar dos outros não, fala de mim, pode falar de mim. Fala lá o que aconteceu na minha vida, fala lá o que eu falei, todas as palavras que eu disse, pode falar, pode abrir a boca, tudo que você conhece de mim, não esconde nada, pode falar, porque é assim que Deus quer. Muitas das vezes nós falamos do que não deve, de quem não precisa falar, e acabamos jogando palavras fora, conversa fora, a qual não traz crescimento, a qual não traz vida, e muitas das vezes pode trazer morte. Mas, aleluia, há alguém que falou, fale de mim, você receberá vida. Fala de mim, você será alimentado. Fala de mim, você será salvo. Fala de mim, você será sarado. Fala de mim, você receberá galardão. Fale de mim, aleluia, e você receberá vida. Fala de mim, você será ressuscitado naquele grande dia. Fala de mim, você morará comigo naquela cidade. Fala de mim, assim Jesus, aleluia, nos deixou a sua palavra. Fala de Jesus. Fala com o papai, aleluia. Deus, ele é tremendo, ele deixou, aleluia, uma vida, aleluia, escrita, aleluia, a qual, aleluia, só nos traz felicidade, a qual nos traz alegria, ainda assim, que ele passou pelo vale da morte, morreu, mas ressuscitou. Ele sofreu, igreja. Ele sofreu, e quando ele fala de mim, é para que nós venhamos a entender os sofrimentos que ele passou por causa de nós. Neste texto vai falar que ele não tinha beleza nem formosura. E havia pessoas que diziam que ele era assim por causa dos seus próprios pecados. Agora você imagina você olhar para alguém que está feio porque está carregando os nossos pecados. Imagine alguém que está ali castigado pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. E Jesus, aleluia, ele recebeu tudo isso sobre ele. Eu quero te falar desse Jesus. Eu vou te falar, aleluia, mais ou menos entre o dia 4, 5, por ali, antes de Cristo, ele já era Cristo, né? Se os historiadores chegaram hoje numa contagem que Jesus nasceu antes de Cristo, mas ali o tempo é marcado, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo quer dizer que ele nasceu e dali para frente seria depois de Cristo. Mas os estudos disseram que ele nasceu antes, ele nasceu ali por volta do ano 4, mais ou menos. E nesse ano, assim, aproximadamente, nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos esperavam, poucos sabiam da profecia, mas ali Deus, ele nos deixou marcado a vinda de Cristo nesta terra, né? De tal forma que está escrito, de tal forma que aqueles homens, os magos, viram através das estrelas, a estrela que representava o nascimento do Salvador. E ali, aleluia, Jesus nasceu. Mediante a isso, houve tantas coisas que aconteceram. Jesus teve que sair de onde estava para outro lugar, porque queriam matá-lo. Pensa bem a maldade do ser humano de não querer, vou falar assim, um ser tão precioso para nós, vivo, só porque alguém que tinha poder achou que ia perder o poder que tinha. E ali Jesus nasceu, cresceu. A Bíblia não nos dá relatos de detalhes da sua infância, mas fala que aos 12 anos ele se perdeu dos pais.
Mas na verdade, não, Jesus não se perdeu dos pais, foram os pais que perderam Jesus. Porque Jesus estava achado no lugar certo. Porque quando eles o encontraram, ele estava na casa do Pai. Ali, mediante aos doutores da lei, falando sobre o poder de Deus, sobre a palavra que já estava escrita, sobre os acontecimentos, e aqueles homens não sabiam por que aquele jovem tinha tanta sabedoria. Glória a Deus. E ele ali se achou na casa do Pai. Depois a Bíblia vai nos transportar lá para João, a qual Jesus veio andando, e ali João estava pregando o arrependimento, ao qual ele falava, que ele batizava com água, mas estava vindo um que era mais poderoso que ele não era digno de desatar as alpacas. E assim Jesus chegou, e ali mais uma confirmação do Filho de Deus, ao qual ele chegou próximo a João, provavelmente ele falou, eu me careço ali, que ser batizado por ti, Senhor e a mim, que se cumpra as Escrituras. Aí foi batizado ali, e o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba sobre Jesus. Mais uma vez confirmando quem era o Filho de Deus. E aquele povo, ainda que por pouco conhecimento, eles tinham algum conhecimento sobre isso. E ali ainda se ouve uma voz. Talvez poucos entenderam o que estava se falando, mas eis aí, meu filho amado. E Jesus foi, levado para o deserto ali para ser tentado. E a vida de Jesus, aleluia, é um exemplo que ele nos traz, a qual o povo, humanidade hoje está precisando. De uma humildade, de um conhecimento de si mesmo, de como é que eu vou colocar assim, de a pessoa ter postura, de a pessoa ser firme, de a pessoa ter se conhecer de limites. E Jesus lá naquele deserto, ele foi tentado a primeira vez, transforma essa pedra em pão. E ele falou, mas não só de pão vive o homem. Isso é a primeira coisa que Jesus vai trazer para nós. A comida que você come, o alimento que você come, claro, trata teu corpo, mas isso não te dá vida, isso só te mantém vivo. Porque o que te dá vida é Cristo. Aleluia! Ele é a ressurreição e a vida. E Ele veio dizer para mim e para você nesta noite, que tudo que você corre com tanta força lá fora para buscar, se você não correr também para buscar isso daqui, você não tem vida em você mesmo. Aleluia. E depois ele foi tentado outra vez, e outra vez, mais 2 vezes. Aleluia. E ele passou ali pelas tentações a qual o diabo colocou para ele, que se fosse colocado para qualquer homem, cairia com certeza. Quantos homens não buscam fama? Quantos homens não buscam riquezas e dinheiro? Mas aqui para nós hoje, Deus está falando, não importa a sua condição financeira. Importa você ter vida. Importa você ter Deus na tua vida. Importa você conhecer o caminho. Anda com o caminho. E Jesus deu o último dos exemplos. Quando o diabo falou, se tão somente prostrares e me adorares, te darei tudo. Eu rio até nessa parte, quem era o diabo para dar alguma coisa, se foi Deus que fez tudo. Mas amém, ele se acha dono, Vamos lá, vamos deixar ele se achando. Ele se acha muito, E ele falou, adorarás somente ao Senhor teu Deus. E ali, mediante aquilo ali, o diabo se afastou dele. Mais um exemplo ele deu para nós. Eu quero trazer aqui, aleluia, a vida de alguém que não se importa que a gente fale dele. Ele quer que você fale dele mesmo. Fale dele como exemplo na tua vida, como exemplo para alguém que precisa, como exemplo para qualquer coisa. E vou te falar, tudo que você passa na tua vida, você encontra exemplo na Bíblia. Eu até me lembrei agora, não sei porquê, mas para edificar talvez a vida aqui do nosso pastor também, que a gente foi para Cariacica,
E aconteceu alguma coisa dentro do carro lá, não sei se o pastor vai lembrar, vou falar em poucos detalhes, que nós estávamos falando de Deus do ponto de saída até onde a gente estava, né? E era só Deus. Tudo que se falava dentro do carro era Deus, exemplo de Deus, exemplo da palavra, acontecimento dentro da palavra. Mas isso daqui assim, 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 é, a Bíblia diz que é assim. E estava uma coisa gostosa, foi falar com espera dentro do carro, o negócio estava bom. Aí houve um acontecimento lá que, né, depois deu uma paradinha, né, meu pastor? Mas é assim. Quando nós conversamos com o nosso pastor está sempre ali com uma palavra voltada dentro da Bíblia, como exemplo para nos dar. E é assim que nós temos que viver também. Nós temos que ter a palavra na ponta da língua para falar no momento certo. Até porque você tem que conhecer a palavra para você saber dizer alguma coisa. Houve uma época que eu evangelizava mais, agora eu estou até muito devagar, meu coração está ardendo para voltar. Eu estou com um propósito para fazer com o Senhor aí. Peço aos irmãos que orem por causa desse propósito, estou precisando. Estou orando a Deus, me pedindo força o tempo todo. E quando eu estava mais assíduo nas evangelizações, Deus, Ele me tocava na palavra quando eu chegava perto da pessoa. E assim, eu ficava meio assim, Senhor, é isso mesmo, Senhor. Aí quer dizer, quando eu falava, a palavra é de Deus, né? Vou lançar. E aí quando eu lançava a palavra, eu tinha a resposta que era aquilo mesmo. E o que me fez lembrar aqui nesta hora é que eu acho que eu tinha levado meu filho para o colégio e tinha alguém ali, foi ali pelo lado do colégio, se eu não me engano. E eu não sei se eu fui lá para ver alguém, e eu olhei para uma pessoa e eu falei sobre o amor de Deus. Eu não lembro exatamente a passagem que vai falar ali sobre o amor de Deus. E é sobre a pessoa que se desvia, alguma coisa ali, agora não estou lembrando. Só sei que é ali do Apocalipse, alguma carta do Apocalipse. Olha, aí eu comecei a falar aquela passagem do Apocalipse e a pessoa falou assim, olha, eu estou vivendo isso. Meu Deus, olha. E isso é muito bom. Porque, aleluia, você vai ali com aquele sentimento no coração, você fica meio acanhado, às vezes falar com uma pessoa que você não conhece, não sabe qual é a reação dela, aí daqui a pouco vem uma resposta, poxa, eu estou vivendo isso daí. Isso aí está tudo certinho. E isso é uma coisa que Deus te dá, é um galardão que Deus te dá, é uma alegria, a qual Ele está falando assim, olha, eu estou te usando, basta você dar lugar. Aleluia. Basta abrir a boca. E as palavras vão aparecer. Eu certa vez estava ali no centro de Alcântara trabalhando, aí eu ia lá na Central Walk, comprava os panfletos, enquanto eu estava trabalhando, eu panfletava quem passava. Aí veio uma senhorinha baixinha, acho que eu já falei isso aqui, aí veio uma senhorinha baixinha olhando para mim assim, e quando ela chegou perto de mim, veio no meu coração, olha, o que Deus está preparado para você é bem maior do que você pode contemplar. E a senhora, aleluia, se bateu ali, a lágrima descendo e falou, olha, eu estava esperando essa resposta o dia todo. O que eu quero trazer com isso? Deus, Ele quer te usar, mas você tem que, aleluia, abrir a boca, você tem que fazer a diferença. E outra, você tem que estudar a palavra, porque, aleluia, no momento certo, a qual Deus quiser querer te usar, você tem que ter a palavra na ponta da boca, na ponta da língua. Aleluia! Glória a Deus! Você quer ver algo interessante? Tem pessoas aí que evangelizam, a qual não vou entrar em detalhes, que se você não tiver palavra para poder ali confirmar ou desacordar com eles vão ensinar o que eles querem para você. Quantas das vezes chegou pessoas na minha porta, posso falar da palavra? Pode, fala aí, assim. Peraí. Vamos orar? Não, nós não oramos assim, público, não, peraí. Sem oração não tem como, para começar, vamos orar. Não, a gente ora guardado lá no nosso quarto, não. Aí a gente vai conversando. Se você não saber a palavra, você vai ser enganado. Jesus, aleluia, Ele deixou aqui a vida dele aqui, ó. Não é para você saber que Ele existiu, não. É para você saber o que aconteceu, o que Ele fez. Jesus, Ele levou nossos pecados sobre Ele, as nossas culpas. Não foi simplesmente para você, oh, glória a Deus, Ele levou, estou levinho agora, está muito bom, não. Ele quer que você saiba por que Ele
eterna. Glória. Jesus, ele nos deu exemplo de como andar na face da terra, e ele falou: eu vou para o Pai, vos deixarei, não vos deixarei órfãos, deixarei ali um Consolador. Mas Jesus também vai falar que nós faremos coisas maiores do que esta, aquelas que aconteceram. E hoje o povo só está na audição, só está ouvindo, mas fazer mesmo está devagar. Acontece isolado aqui, ali, mas não era para ser assim. Ele é um pastor. Eita Deus maravilhoso. Não era para ser assim. E Jesus, aleluia, ele veio nos trazer exemplos. Qual é o exemplo que Jesus trouxe? Ele veio nos trazer exemplos de cura. Ele veio nos trazer exemplos de libertação. Ele curou ali o coxo, ele curou o cego e nos deixou como exemplo para nós também fazer isso. Ele ressuscitou mortos, aleluia. Ele também, aleluia, nos ensinou tudo o que precisávamos saber. Jesus, ele nos deixou ali, ó, a vida dele para que nós o imitássemos. Mas o que Deus tocou no meu coração nesta noite para trazer foi mais aquilo que ele também não fez. Você acredita? Que hoje Deus colocou no meu coração para atentarmos no que Jesus não fez. Jesus curou, Jesus salvou, Jesus fez milagres que talvez a gente não sabe porque não está escrito, como diz, né, João, que se fosse escrever tudo que se eu não me engano é João, se ele escrevesse tudo que Jesus fez na terra, não daria para escrever livros, não é? Acho que foi João, não foi Paulo, né? João. Aí o que Deus tocou no meu coração agora? Sabe o que Jesus não fez, que ele quis trazer aqui para a igreja hoje? Naquele momento que a mulher adúltera foi julgada pelos homens, eita glória, ó, tá vindo, estou descendo, mais um pouquinho aqui. Quando a adúltera foi julgada pelos homens e trouxeram para Jesus, o que Jesus não fez? Ele não acusou ela pelos pecados dela. Jesus não acusou, ele falou: onde estão os teus acusadores? Senhor, não sobrou ninguém, eu também não vou te acusar. Vá, eita glória, não pense mais. Jesus está trazendo um exemplo aqui, não só daquilo que ele fez, mas também daquilo que ele não fez. Jesus, ele tinha o poder e a glória para nascer lá dentro do castelo do rei, lá, né, do lugar mais rico. E isso Deus também falou no meu coração aqui. Eu falei assim, agora eu acho que eu entendi por que Jesus nasceu ali e ainda foi posto numa manjedoura. Porque se Jesus nascesse lá no meio do castelo, os ricos iam se ensoberbecer mais também. Os ricos iam falar assim, ó, o Senhor veio no meio de nós, não no meio de vocês. Ele é poderoso sim, mas ele veio no meio dos poderosos. Mas não, ele não fez isso. Ele nasceu humilde. Ainda foi colocado numa manjedoura. Aleluia, glória a Deus. Ele vem trazer para nós que a humildade, a pobreza, a falta talvez de dinheiro, né, para não ser rico, não sei como é que era exatamente a condição financeira da época, mas sabemos que não era algo muito grande, tinha que trabalhar para poder ser sustentado. E esse é o maior dos exemplos que ele nos deu, que ele não veio em riqueza de dinheiro, mas ele veio em riqueza de sabedoria. Ele veio em riqueza de poder do Pai. Ele veio em riqueza na sua manifestação, dos seus atos, dos seus exemplos. Ele nem veio bonito, como diz a Bíblia. Olha, ele não veio bonito. A Bíblia está me dizendo aqui. Não tinha parecer nem formosura. E nós ainda ficamos falando, Senhor, eu sou tão feio, meu Pai. Tem misericórdia de mim. Olha, o próprio Jesus dando um exemplo. Que o que você tem que mostrar não é a beleza exterior, não é a estética, mas é aquilo que você tem dentro de você. É o teu coração, é o poder de Deus que emana de dentro de você. É a glória de Deus, como diz a palavra, que somos templo e morada do Espírito Santo, e
então o Espírito Santo faz morada em você, então há um ser poderoso dentro de você, que ele não tem que ficar retido, não, ele tem que sair, tem que ser colocado para fora. Quanto mais é dado, né? Não é essa palavra que eu queria lembrar, não, mas é algo assim que quanto mais você dá, mais você ganha. Quanto mais você faz a obra, mais você recebe. Quanto mais você agrada, mais você também é agradado. Não por aqueles talvez que buscam o mal. E Deus, ele é tão bom que ainda assim ele te dá o reconhecimento. Ele te dá glória também. Eu ouvi uma vez falando que quem é que recebeu a glória de ter entrado ali pela cidade ali, né? Jesus entrou montado num burrinho, né? Ali, aí o pessoal estava ali fazendo, né, aquele alvoroço gostoso todo ali para o Senhor, mas quem recebeu a glória foi o burrinho que estava levando Jesus. E nós que carregamos Jesus com fidelidade, com amor, com carinho, nós também recebemos estas bênçãos, recebemos esses agrados e esses conhecimentos. Mas isso não é tudo. Hoje eu ouvi algo também que me chamou a atenção, que falou assim, certo homem: rapaz, se você pregar no Gideão, você vai ser conhecido no mundo inteiro e vai bombar. Aí ele botou aquilo no coração: eu quero ser pregado, eu quero pregar no Gideão, eu quero pregar no Gideão. Aí quando ele estava atravessando o pátio lá, onde ele disse que era o estacionamento na época, aí veio uma mulher baixando para ele lá, e falou: olha só, o que eu tenho contigo ainda não é aqui. Ai de você se ultrapassar aquilo que eu já determinei para você. Não é. Eu vou te dar o conhecimento no momento certo. Não é o Gideão que vai te dar. Aí ainda falou assim, ó, e para que você saiba que é Deus que está falando, ainda vou mandar outro para falar com você. Isso é exemplos de vida para nós, ao qual muitos procuram. Claro que diz a palavra, aquele que almeja o episcopado, boa obra deseja, mas no tempo de Deus, na vontade de Deus. E ainda veio outro e falou ali também, ali com ele. Hoje ele prega lá no Gideão, a maravilha, é conhecido, uma palavra poderosa, mas olha só, de você não ultrapassar os limites da vontade de Deus. Tem limites a qual Deus te determina até mesmo para você não cair. Pessoas que se exaltam demais, quando chega lá na frente, cai de uma forma. Ele cresce tanto, que o tombo é tão grande que na hora de levantar não tem forças. Jesus, ele nos deu um exemplo tão grande de humildade. Ele tinha tudo para ser poderoso na questão física, na questão de reino, na questão de riquezas materiais aqui na terra, para mostrar para a gente que ele era, né? Mas ele não, ele veio na humildade de um pobre, mostrando que nesta humildade ele fazia os céus e a terra se mover. Na humildade de um simples homem, a qual ninguém via ele como alguém precioso, ele colocava a mão e o morto levantava. Ele botava a mão nos olhos do céu, o céu voltava a enxergar. Ele, aleluia, clamava ao Senhor e multiplicava pão e peixe. Aleluia. Para finalizar, irmão, Jesus, ele nos deu um exemplo de simplicidade, de vida cotidiana. E o que você está passando hoje, no limite das suas forças, talvez faltando dinheiro para comprar uma coisa mais gostosa para o teu lar hoje. Ah, eu amo comer caqui. Caqui está até baratinho, mas não tem dinheiro nem para o caqui. Mas Jesus, ele está te mostrando que na humildade dele também ele teve muitas limitações. Os seus servos. Mas o que não poderia faltar, como ele falou lá naquele tanque, uma comida eu tenho para comer, fazer a obra do Senhor. Buscai a Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus vai falar, o justo, ele nunca viu o justo mendigar o pão.
Ainda que esteja difícil, no momento certo, da tua fidelidade, Deus vai te exaltar e vai te colocar de pé. E vou te dizer, se o homem te levantar, você pode cair. Mas se o general de guerra te colocar na frente do gigante, quem vai cair é o gigante, é o teu nome que vai ser glorificado. Quem era Davi? Quem era Davi? Davi foi lá para o campo de batalha, o cara riu da cara dele. O que é isso aí? Um moço ruivo na minha frente, um menino. Está me chamando de cão. E com uma pedrinha ele derrubou um gigante e virou o herói de Israel. E eu vou colocar assim uma pergunta na tua mente agora. Quem é você nessa fila? Quem é você? Meu filho falou que na fila do pão ele é o cliente. Eu quero que Deus me dê a humildade necessária. Eu quero que Deus me dê a sabedoria necessária. Eu sou aquele que vai esperar, como o evangelista falou. Eu sou aquele que está esperando na fila do pão o agir de Deus. Porque ainda que eu esteja no final da fila, os últimos nunca serão simplesmente os últimos. Dizem por aí que os últimos serão os primeiros, né? Mas a vitória em Cristo, igreja, olha, chegou aqui. Os últimos nunca serão simplesmente os últimos, porque a chegada final para Deus não tem necessidade de quem chega primeiro ou de quem chega por último. Mas olha só que desceu o textinho agora, eu estou todo arrepiado. O que vai dizer o quão grande vencedor você é lá na linha de chegada é o quanto você fez por Deus na face desta terra. Aleluia! Glória a Deus, estou todo arrepiado aqui, igreja. Olha, para finalizar aqui, Deus colocou no meu coração aqui agora. Deus ele não está importando se você vai chegar primeiro ou se vai chegar pelo último. O que se importa agora, nesse momento, é o quanto de galardão você está recebendo no céu, para quando você chegar lá, Deus falar, olha aqui o teu galardão aqui, ó. Olha aqui a tua coroa, olha aqui quantas pedras tem na tua roupa, olha aqui quantas pedras tem na tua coroa, porque, aleluia, sofreste, combateste o bom combate, aleluia, mas você alcançou, aleluia, aquilo que Deus determinou para a tua vida. Não se preocupe com as aflições desta terra, porque a vitória está lá com Ele reservada, a glória está lá com Ele reservada. A tua casa de ouro, de cristal, de pedra preciosa. Hoje você pode estar morando num telhadinho que chove. Hoje você pode estar passando por uma dificuldade, aleluia. Mas lá não haverá isso, vai ser uma casa tão preciosa que nenhum homem na face desta terra conseguiu comprar. De tantas pedras preciosas, de tanta glória, e ainda seremos iluminados pelo próprio Deus. Amém, igreja? Que Deus venha continuar aí falando no coração de vocês. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.